Já faz um tempo que Deus tem me incomodado para falar a respeito do profeta Josafá, porque ainda mais nesses contextos que nós estamos vivendo atualmente, de muitas pessoas estarem falando em nome de Deus, coisas que vêm da própria carne, ou então pessoas que estão fazendo alianças com inimigos do evangelho, com pessoas que não temem a Deus para obter algum benefício próprio e acabam trazendo para si condenação, trazendo para si a ira de Deus e quebrando a aliança com Deus. Então, o caso de Josafá é o seguinte: Josafá era rei de Judá, portanto, quem conhece bem a Bíblia sabe que, por conta da impiedade de Salomão, Deus levantou Jeroboão contra Salomão. Aí, por meio da atitude impensada de Roboão de aumentar os impostos sobre o povo, acabou dividindo o reino. 10 tribos ficaram no norte, né? O nome continuou sendo o reino de Israel, e Judá e Benjamim formaram o reino de Judá ao sul. Então Josafá, várias gerações depois de Davi, se levantou como rei de Judá. E Josafá era temente a Deus. Ele tirou a adoração aos ídolos, mas ele era um rei extremamente ingênuo. E acredito que ele fez aliança com Acabe. Se você for lá, o texto que eu quero enfatizar aqui está em 2 Crônicas, capítulos 18, 19 e 20. Se puder, leia os três capítulos, 18, 19 e 20, mas eu quero resumir rapidamente a história, para o vídeo não ficar muito longo, que Josafá fez uma aliança com Acabe, certamente procurando reunificar o reino. Jeorão, filho de Josafá, se casou com a filha de Acabe, Jezabel. Para quem conhece a Bíblia, sabe que Jezabel foi a pior rainha da história de Israel. Acho que nem a Thalia, que é do Reino do Sul, foi pior que Jezabel. Então, o que acontece? Josafá fez uma aliança com Acabe, e Acabe tentou incentivar Josafá a lutar com ele contra Ramoth-Gileade, que era um povo contra o qual o reino de Israel estava lidando. Então, Deus, Acabe, certamente orientado por Jezabel, porque Acabe era um rei muito fraco, um rei muito, assim, né, que praticamente quem governava Israel era Jezabel, não era Acabe. Acabe era frouxo, digamos assim, resumindo, falando assim claramente. Quem governava mesmo de verdade o reino de Israel era Jezabel. Aí, certamente incentivado por Jezabel, Acabe sugeriu a Josafá que ambos lutassem juntos com seus respectivos exércitos contra Ramoth-Gileade. E aí Acabe chamou os profetas, só que eram todos falsos profetas. Todos os profetas que se levantaram naquele dia, né, para trazer mensagem de Deus, na verdade, o próprio Deus. Deus confundiu. Se você ler o restante do capítulo 18, deixa eu ler aqui. Quando o profeta Micaías era o único profeta do Senhor, todos os demais profetas eram falsos profetas. E somente Micaías trouxe mensagem da parte do Senhor, falando a respeito da morte de Acabe, da ruína do exército de Israel, da derrota que Israel sofreria diante do Ramoth-Gileade. Então, no versículo 16 do capítulo 18, está assim: então disse ele, no caso Micaías dizendo a Acabe: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que esse não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais Micaías, no caso: pois ouvi a palavra do Senhor, via o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, que suba e cai em Ramoth-Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira e outro diz outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Eu acredito que esse espírito de mentira, na verdade, é o diabo. Porque o mesmo diabo que se apresentou diante de Deus para acusar Jó, para que Deus provasse a fidelidade de Jó, né? E Deus permitiu que o diabo desse contra a vida de Jó, contra a sua família, contra os seus bens, contra a sua própria saúde. Então, eu não sei, eu não quero entrar assim a fundo teologicamente nisso aqui, porque pode dar uma confusão, pode dar um nó na cabeça de muita gente, mas continuando. Então Zedequias, filho de Queanás, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti?
E disse Micaías, o Micaías estava apanhando e estava profetizando o que vinha da parte de Deus. Todos os outros eram falsos profetas, profetizavam mentira. Micaías, mesmo apanhando, continuava profetizando a mensagem que vinha da parte de Deus. Eis que o verás naquele dia quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com a água de angústia até que eu volte em paz. Ou seja, Acabe achava que ainda voltaria vivo da batalha. Mas Micaías continuou apanhando, foi levado preso, talvez para ser torturado ou até morto, e continuou profetizando o que vinha da parte de Deus. E disse Micaías: se é que tornares em paz, ou seja, se é que você voltará vivo da batalha, o Senhor não tem falado por mim. Ou seja, se você voltar vivo da batalha, eu não falei em nome de Deus. E disse mais: ouvi povos todos, ou seja, Micaías apanhando e trazendo mensagem da parte de Deus. E a história, né, a sequência da história, que está no restante do capítulo 18, mostra Acabe se disfarçando para escapar vivo da batalha. E Jeosafá foi junto com ele, né, com o exército de Judá, tudo, mas foi com os soldados reais. E Acabe ficou disfarçado, achando que podia morrer, que a profecia do homem de Micaías se cumprir, ia morrer. Só que ninguém pode enganar Deus, porque Deus fez com que o exército de Ramot-Gileade fosse até Josafá. Josafá se colocou diante de Deus com medo, orou a Deus, e Josafá foi salvo. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Davi, e apesar de Josafá ter quebrado a aliança com Deus, Deus não quebrou a aliança que tinha com Davi. Ou seja, apesar de Josafá ter rompido a aliança que tinha com Deus, em nome da aliança que tinha com Davi, Deus não permitiu que Josafá morresse. E aí Josafá foi salvo, e Acabe, mesmo disfarçado, foi morto. No versículo 33 diz o seguinte, do capítulo 18: então o homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de flor dos Sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. E no capítulo 19 do 2 Crônicas fala sobre a repreensão que Josafá levou do profeta Jeú por ele ter se aliado a Acabe. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz em Jerusalém. Leia até o versículo 3 do capítulo 19. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei de Josafá: devias tu ajudar o ímpio a amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira diante do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Então, qual que foi a prova pela qual Josafá teve que passar? Está lá no capítulo 20 de 2 Crônicas. Deus fez com que, permitiu que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e outros dos amonitas se levantassem contra Israel, fossem um exército gigante para até Judá, no caso, para lutarem contra Josafá. E Josafá percebeu que aquilo era a permissão de Deus, por ele ter sido infiel a Deus, por ele ter se aliado a Acabe, e Josafá pregou o jejum em todo Judá para tocar no coração de Deus, para que Deus não permitisse que eles fossem destruídos, porque era exército suficiente para destruir todo o povo de Judá. Aí, se você for lá, aí Josafá lamenta, fala do que Deus fez em prol do povo, tudo. Aí lá fala da ameaça que estava vindo sobre eles, e aí no versículo 12 do capítulo 20, Josafá diz assim: ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, Deus honrou Judá por sua fidelidade, apesar dele ter sido infiel, por causa do vacilo que ele teve, a aliança com Acabe. Deus, por meio dessa oração, dessa súplica, desse clamor, Deus foi fiel a Josafá, e o Espírito do Senhor desceu a Jaziel, que é do descendentes de Asaf, né, levita no caso, e por meio de Jaziel, Josafá levantou um coral, montou um coral para sair à frente do exército cantando, e foi por meio dessa atitude de fé que todo o exército inimigo matou uns contra os outros, né, não sobrou ninguém. E aí, só que aí Josafá acabou vacilando de novo, se aliou com o descendente de Acabe, né, com Acasias, né, rei de Israel. Aí foi repreendido por Eliezer, né, outro profeta, por causa da sua infidelidade. E aí Jeorão acabou se afastando de Deus, tudo. Então essa mensagem é um alerta para que você tome cuidado com suas alianças, mantenha-se fiel a Deus, não se alie ao inimigo, e cuidado com os falsos profetas. Deus abençoe, até se quiser.